Olá, cidadãos do mundo! Então, como vocês pediram nos comentários, aqui estou eu para trazer a história de como nós nos conhecemos. Se você é novo aqui, eu estou falando de mim e do meu noivo. Nós vamos ter um casamento internacional e eu vou contar aqui para vocês como foi que nós nos conhecemos e toda a história até chegar aqui, que não foi muito longa, já adianto, né? As coisas aconteceram de maneira tão, assim, sincronizada que não levou muito tempo, de fato, para chegarmos até esse ponto. Então, se você está curioso para saber como foi essa história, fique aqui comigo. Sejam bem-vindos ao Mundos de Gabi. Ok, então para começar, desde o comecinho, bem do começo, eu preciso voltar antes da gente começar a se falar. Então, eu tive um período meio complicado da minha vida, e aí eu voltei à terapia, e uma das coisas que me incomodava, que eu queria muito trabalhar, é voltar a ser social. Ser sociável again. Again. Ser sociável de novo. E aí, conversando com o meu terapeuta, que é muito bom, eu gosto muito do meu psicólogo, eu comentei sobre um aplicativo que é comum, é popular entre os membros da igreja. Eu sou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E eu pensei em usar esse aplicativo, já tinha testado antes, né? Já tinha conversado com pessoas lá antes. E ele falou, sim, por que não, né? Por que não tentar esse aplicativo, uma maneira de conhecer pessoas novas? No máximo, o máximo que poderia acontecer é fazer amizades, conhecer pessoas novas, conhecer pessoas diferentes e, ok, fiz isso. É bem complicado, de fato, se conectar com alguém e, de fato, conversar, mas eu tava ali, tá, vamos socializar, vamos conhecer pessoas diferentes, vamos conversar. E aí, né, um dia passando ali, eu vi que ele tinha curtido o meu perfil. Aí eu pensei, por que não, né? Podemos ser amigos, né? Não, é só conversar, podemos nos tornar amigos, quem sabe? Ele é uma pessoa super legal. Fui lá eu, né, dei uma olhadinha, vi que ele era de Hong Kong, morava no Canadá, interessante, coisas diferentes. E detalhe, eu sempre ia em pessoas que moravam longe, porque apesar de, né, eu estar ali querendo socializar, querendo estar aberta a relacionamentos novamente, eu não queria ninguém que morasse perto para não correr o risco das coisas caminharem rápido. Então, né, ele era uma pessoa que morava assim longe, então tudo bem, não ia ter ninguém querendo correr contra o tempo e tudo mais, uma loucura, enfim. Então, curti ele também, tivemos match, e ele falou comigo, mandou mensagem, começou a me mandar mensagem em espanhol. E daí, né, como tem aquela ideia, muitas pessoas, né, especialmente os gringos, eles acham que, os americanos, eles acham que no Brasil, muitas vezes, não sempre, tá, não todos, mas muitas pessoas acham que no Brasil nós falamos espanhol e também a gente não colabora muito, né, os países ao redor todos falam espanhol e só a gente fala português. Mas enfim, eu, né, respondi em espanhol e tudo. E eu expliquei que eu falava espanhol porque eu estudei espanhol, porque eu tinha aprendido espanhol, mas não que no Brasil nós falássemos espanhol, nós falamos português. E aí ele quis fazer uma videochamada, marcar uma videochamada pra eu ensinar português pra ele. Eu falei, por que não? Né? Estamos aqui pra socializar, conhecer pessoas, tá, vamos lá. E ele parecia ser uma pessoa assim bem desinibida, bem descontraída, e aí quando nós fizemos a nossa videochamada, na verdade, ele era tímido, mas eu entendo isso, porque há muito tempo atrás, quando eu era uma pessoa tímida, eu conseguia ser mais descontraída nas mensagens do que, assim, pessoalmente. Até hoje é assim, né? Na verdade, eu consigo escrever melhor do que consigo falar em muitos casos. E, assim, eu não tava esperando muita coisa, não. Era mais, assim, conhecer alguém e conversar e socializar. E, assim, eu tava esperando um longo processo, né, pra isso. E além de ele ser tímido, ele era muito fofo. Muito fofinho, assim, responsável, inteligente e muito fofo. Então eu já comecei a ficar tipo, nossa, ele é mais bonito no vídeo do que na foto. E ele é muito fofo, e ele é muito inteligente, e ele é muito legal e muito responsável. Então, uma coisa que me chamou bastante atenção, já no começo, ele já perguntou, por exemplo, se eu só queria casar com quem tinha nascido na igreja.
É que ele era recém-converso, ele era novo, e ele explicou sobre a família dele, o background, que ele tinha alguns parentes que eram budistas, e ele falou a respeito da família, como ele queria, né, criar, ter filhos e criar uma família feliz, uma família mais equilibrada. Já no começo, né, e não foi só uma coisa, aquela coisa superficial, você é bonita, né. Era uma coisa assim mais séria, que demonstrava que ele tinha um propósito naquilo que ele estava fazendo. E aí, tá, terminamos, porque, né, eu tava cansada, na verdade, mas eu poderia conversar mais, porque ele era muito fofo. E ele também tinha que dormir para poder trabalhar, e aí encerramos a ligação. Posteriormente, ele disse que ficou frustrado, porque a gente falou tchau, tchau, desliguei, pronto, acabou, foi isso. Não falei mais naquele dia. E ele falou que ficou frustrado porque ele não sabia se eu tinha algum interesse ou não, assim, mas sim, eu já tinha ficado meio derretida, né? Mas é claro que eu não posso, né, deixar uma coisa transparecer muito facilmente assim. Aí, na segunda chamada, eu já percebi que eu estava gostando dele, estava começando a gostar dele. E é claro que eu não falei, obviamente, né? Porque eu estava assim, esperando uma coisa de um longo processo. E depois, de repente, quem sabe talvez começar a gostar e tal. E aí foi assim, foi rápido, sabe? Então foi uma coisa que eu fiquei tipo, como assim, né? Eu tô gostando dele. Foi um pouco assustador pra mim, porque eu tava bem assim, bem na minha, né? Bem. Como eu posso dizer? Bem individualizada, né? Bem assim, sozinha. Então não tava esperando uma coisa assim tão rápida. Mas enfim, o que aconteceu depois é que ele começou a planejar para a viagem do pai dele. O pai dele ia visitar ele no Canadá. E assim, parecido comigo nessa coisa de querer fazer as coisas assim muito bem, e tava super trabalhando para montar um roteiro e criar boas memórias e proporcionar uma experiência incrível assim pro pai dele. Então, além de trabalhar bastante, ele estava trabalhando muito nisso, em preparar para a viagem. Nesse meio tempo, ele ficou doente e a gente não conseguiu fazer chamada de vídeo. E depois já foi aquela coisa de o pai dele tava vindo. E aí eu comecei a ficar assim, será que é isso mesmo? De repente ele já não tá interessado e tudo mais. Enfim, eu sei que no começo eu até pensei, eu queria muito falar que gostava dele e abrir meu coração, expressar tudo. Aí eu fiquei tipo, não, faz isso não. Peguei o meu diário, né, um caderno que eu faço de diário, caderno normal, e escrevi. Como se eu estivesse escrevendo pra ele lá, né, coloquei todo o processo até a gente se conhecer e me declarei pro diário, não pra ele, pro diário. E daí, quando ele falou que ele ia acampar com o pai dele numa região que não tinha sinal e que por uma semana ele não ia conseguir contato comigo. E aí eu já comecei a, sim, né? Tá, então vamos ver, vamos esperar essa semana. Eu vivi a minha vida normalmente, fazendo as minhas coisas, tentei não focar muito, porque eu sempre era assim. Eu sou a pessoa que demora para responder as mensagens. Eu sempre tô fazendo alguma coisa, sempre tô trabalhando, estudando alguma coisa, e eu não fico muito ali em cima para responder as mensagens. Mas com ele eu ficava assim, nossa, ele não me responde. Ai, ou ele mandava uma mensagem, eu queria responder em seguida, mas daí eu já dava, né, uma demorada, assim, ou eu acordava de manhã e queria já mandar um bom dia, mas não, se segura, calma, filha. E aí, isso acabou às vezes até passando um sinal diferente, né, do que era a realidade. E às vezes ele achava que eu não tava tão interessada na verdade, e eu expliquei o que que era. Eu sei que ele ficou uma semana acampando com o pai, não tivemos nenhum contato, vivi a minha vida, tentei não focar muito nele, não pensar muito nele. E aí, ele voltou. Eu pensei assim, tá, se ele voltar e conversar comigo de novo, ok, a gente continua conversando. Se não, ok, pelo menos eu soube que sim, eu sou capaz de gostar de alguém de novo. E valeu a pena a experiência. Eu não vou forçar nada e foi isso. Então, deu tempo, né, de que aquela semana que ele voltaria, ele voltou. Aí
ok, esperei ele falar comigo. Pensei em talvez mandar uma mensagem, mas não mandei. Falei, não, tem que esperar pra ver se de fato ele vai querer continuar falando comigo. E aí, ele mandou mensagem. E aí, ele falou que tinha ficado com muita saudade e tudo mais. Eu pensei assim, será que foi mesmo isso? Ou porque ele quer continuar conversando e tal? E aí que as coisas começaram a desenrolar e muitas coisas começaram a se esclarecer depois disso. O que aconteceu é que ele expressou, não lembro exatamente com que palavras, a propósito, né, caso seja uma dúvida, nós conversamos em inglês e espanhol. E de vez em quando agora também um pouco em português, porque ele tá aprendendo português e eu aprendendo cantonês. Inclusive, se vocês quiserem saber um pouco de como é este processo de aprender cantonês, que é uma língua tonal, que tem 9 tons. Eu achava mandarim com 4 difícil, mas são 9 tons. Eu posso trazer aqui um vídeo pro canal, então vocês podem deixar aqui nos comentários se vocês têm interesse nisso. Ele expressou o interesse de que nós fôssemos um casal. E eu falei que eu gostaria, né? Eu comecei a ser mais clara, assim, né? Que sim, eu gostaria, que gostava da ideia, que poderia ser alguma coisa do tipo. E aí ele falou que não sabia, mas que não sabia os meus padrões. E aí eu perguntei exatamente sobre o que ele se referia quando ele falava padrões, se era fisicamente, se era, enfim. E aí começamos a conversar sobre isso e aí ele perguntou pra mim, Would you like to be my girlfriend? E na mensagem já. Depois ele explicou que, eu sei que às vezes parece muito assim direto, não fez nada assim diferente, especial, mas aqui ele falou que ele ficou com muito medo de, nessa semana que ele foi acampar com o pai dele, eu simplesmente esquecer dele e me envolver com outra pessoa e ele perdeu a oportunidade, mas ele não queria já começar alguma coisa e passar essa semana com o pai dele e parecer que tinha me colocado de lado, sabe? E algo do tipo. Eu fiquei, nossa, que responsável, que detalhista, né? Pensando nos detalhes. Enfim. E aí, eu respondi que sim, mas eu fiquei naquela, né? Porque sabe quando é tão bom pra ser verdade que você fica na dúvida se é isso mesmo? Eu lembro que até mandei mensagem pras minhas amigas e falei assim, eu acho que tô namorando. E aí fica todo mundo, como assim você acha que tá namorando? Eu falei, então, expliquei a situação e eu não sabia se era a possibilidade de novo, era hipoteticamente falando, ou se era de fato já, mas enfim, ainda bem que eu não perguntei porque ele mandou uma mensagem, alguma coisa de my girlfriend, e aí então é isso mesmo, a gente tá namorando, né? Não precisei passar vergonha perguntando sobre isso. E antes disso, ele sempre me mandava mensagem com mi chiquita, carinho, coisas assim, porque ele, como eu falei pra vocês, ele fala espanhol e eu ficava, nossa, mas mais latino que eu, né? E eu pensei, será que eu chamo de alguma coisa? Eu falei, porque parece que a gente tem antes da gente começar a namorar, né? Parece que a gente já tem um relacionamento, alguma coisa. Eu falei, tá, mas não, as pessoas não chamam de carinho, coisas assim, só quando estão namorando, né? Então, ele tem muito contato com latinos, então pegou, né, essa coisa. Enfim, eu fiquei pensando se chamava ele de alguma coisa assim mais carinhosa ou não, antes da gente começar a namorar. E aí eu comecei a chamar de my dear. Tem até isso no meu diário. Nesse momento, a gente já tava assim, né, trocando mensagens assim mais carinhosas, então por isso que eu fiquei um pouco na dúvida. Mas aí isso sanou a dúvida, my girlfriend, é isso, então a gente tá namorando. E aí, um pouco depois disso, acho que na semana seguinte, ou naquela mesma semana, no final, ele perguntou se ele poderia vir me visitar no Brasil. E eu fiquei tipo, sim. Aí eu fiquei tipo, nossa, né? Não tá fluindo as coisas, mas eu tava pensando, tipo assim, sei lá, dali a alguns meses. E ele perguntou, pode ser na semana que vem? Acho que era dali a uma semana, ou dali a 2 semanas. Acho que era 2 semanas, alguma coisa assim. Aí eu fiquei tipo, really? Sério? E sim, e daí ele perguntou se ele ia precisar de um hotel ou ia poder ficar aqui na minha casa, e eu pode ficar aqui na minha casa. E daí lá fui eu falar pra minha mãe que eu tinha um namorado e que ele tava vindo de outro país pra me visitar e ia ficar aqui na minha casa. Sim,
E ficou todo mundo assim, incrédulo. Minha irmã achou que eu tava zoando, porque era muito tipo, não tenho tempo pra namorar, eu tenho outras prioridades, eu tô de boa. Era assim, bem solitária, sozinha, não queria muito saber disso. Mas ali tentando socializar, as coisas foram acontecendo. E daí ele veio, ele gostou de mim pessoalmente. Eu gostei dele pessoalmente. Já no primeiro momento, assim, quando ele chegou, eu fui buscar ele no aeroporto. Eu vou deixar aqui passando algumas cenas pra vocês. Eu tive que sair muito cedo de casa, porque ele ia chegar no aeroporto de Guarulhos e eu moro aqui em Cosmópolis. Então eu tinha que ir pra Campinas, de Campinas ir pra Guarulhos, e daí é uma loucura, ele ia chegar de manhã. Então eu tinha que sair muito cedo pra conseguir chegar no horário. Eu consegui chegar no horário, mas o voo dele atrasou e daí ficou aquela ansiedade. E, enfim, ele chegou e quando ele chegou foi aquela coisa tipo, tá, e agora? Tá, fui buscar ele e a gente deu beijinho, né? Como se já tivesse acostumado a fazer isso, mas não tava, não. E a gente tirou a nossa primeira foto. Ele queria muito isso, tirar fotos no aeroporto, e essa é a foto preferida dele, e a foto que ele deixa de perfil e tudo. Então, nós começamos e fomos lá buscar passagem para poder vir para Cosmópolis, né? Na verdade, para poder vir, né? Ir embora, para poder vir para minha casa. E aí, no ônibus, a gente já começou a conversar sobre apelidos carinhosos e essas coisas, né? Ele sempre eu era aquela meio travada e ele era o carinhoso, ele guiando todas as coisas. Enfim, ele falou de casamento. Sim, no primeiro dia que nos encontramos pessoalmente, ele falou de casamento. Ele disse que não tinha intenção de perder tempo namorando por muito tempo e que, né, ele deixou claras as intenções dele comigo, a gente conversou e aquilo era pra ter me assustado. Eu não, tá louco? Porque eu sempre falei, que loucura, né? Essas pessoas que se conhecem e se casam em menos de um ano. Eu não vou fazer isso. Eu acho que é muita loucura, né? Meio sem noção e tal. E lá estava eu achando bonitinho, porque ele analisa, ao mesmo tempo que era romântico, também era inteligente. E falava, a gente tem uma boa idade pra casar e podemos ter filhos. E tudo já expondo toda a vida planejada, né? Que tinha planejado comigo. Tipo, ok. Então, finalmente, nós passamos dias muito legais. Eu vou deixar passando aqui pra vocês algumas cenas de alguns lugares que nós fomos. Foi muito bom, a gente foi na praia de Ubatuba. A Tabata, minha cunhada, foi com a gente também lá. E ela que tirou várias fotos, então nós temos muitas fotos graças a ela. Ela sempre estava com a gente e sempre tirava umas fotos legais. E foi muito bom. E quando a gente voltou, ele perguntou o que precisava pra gente ficar noivo, né? E aí eu falei, a gente compra um anel, a gente fala com a família e é isso. Então, eu vou deixar passando só um pedacinho de como foi, mas a gente foi numa loja, comprou os anéis e ele preparou desde que ele decidiu que ele ia, né, me pedir em casamento. Ele tava lá preparando o discurso em português. Então ele ensaiou e escreveu. E aí, finalmente, né, ele pediu pra chamar a minha família, então minha mãe, minha irmã, daí ele se ajoelhou e ele fez o proposal, como que faz? O pedido. E eu falei que sim. E sim, agora estamos noivos e a gente tá correndo atrás de tudo. Eu fiquei tipo, tá, e agora como casa? E comecei a pesquisar. Então, de princípio, o que nós vamos ter é uma cerimônia, não para muitas pessoas, para nossa família. E a gente vai fazer uma decoração, né, que lembra um pouco o casamento chinês. E eu tô fazendo muitas coisas com as minhas próprias mãos, inclusive se vocês quiserem saber, quiserem que eu deixe aqui registrado como que seriam essas decorações, né, no estilo chinês, eu posso trazer vídeos pra vocês. E é isso, então a gente tá planejando, eu sou a louca das planilhas, tô lá colocando tudo nas planilhas, calculando, trazendo possibilidades e já temos bastante coisa encaminhada. As coisas estão fluindo, as coisas só foram dando certo, sabe? No começo era tipo assim, um pouco assustador, como assim as coisas estão dando certo tão rápido? E tá fluindo, então eu tô muito feliz. É claro que nós somos muito parecidos, mas é claro que nós também temos diferenças.
E desde o começo, desde que a gente começou a namorar, ele falou sobre as nossas diferenças culturais, mas que seria bom, a gente pode aprender um do outro. Então ele é uma pessoa muito madura, muito responsável, apesar de ser mais novo que eu. Ele tem 26, eu tenho 29. Ele é uma pessoa muito madura e responsável, e isso foi uma coisa que me cativou bastante. Muito fofinho, muito romântico, muito inteligente, muito, sabe, maduro. Tem algumas coisas, né, características nossas e dele, que tipo de casal que nós somos, que eu posso trazer num outro vídeo, mas aqui foi a nossa história, resumidamente, de como nos conhecemos e chegamos a este ponto de estar noivos. Então, se vocês têm alguma pergunta, ou se vocês gostariam de saber mais, um pouco mais sobre que tipo de casal nós somos, deixa aqui nos comentários e eu posso saber o que vocês gostariam de saber desse intercâmbio cultural que vai ser a junção das nossas vidas e como que tá sendo esse processo. Então, esse foi o vídeo. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal para que vocês possam acompanhar esse processo e possam, assim comigo, aprender, né, com essa experiência. Não se esqueçam de curtir, de compartilhar com seus amigos, para que eles também possam dar suporte aqui ao canal, para que a gente possa crescer junto e que vocês possam fazer parte desse momento importante na minha vida, que possa ter um papel importante para nós. E até o próximo vídeo. Tchau! Antes de terminar, só um disclaimer. Isso não quer dizer que é tudo perfeito e que nunca tem problema nenhum, mas nós temos conflitos sim, temos algumas diferenças de opinião, mas a diferença é que nós resolvemos esse tipo de situação com maturidade. Então, só para deixar vocês conscientes de que não é tudo perfeito, zero defeitos, sim, nós temos alguns conflitos, mas resolvemos com maturidade. Agora sim, tchau!